Fala galerinha, boa noite, vai entrando. Boa noite, sejam bem-vindos. Treinador Gabriel Siqueira, o Wellington Gonçalves, sejam bem-vindos. Fala, Wellington Galo, aniversariante, então, estamos aguardando o seu bolinho de aniversário, Wellington Galo. Estamos todos aguardando o seu bolinho de aniversário, hein? Convite da festa, pelo menos, nem que seja um brownie, tá? Uma coisa aí, pelo amor de Deus. Bem-vindo, seja bem-vindo. Dá mais um pouquinho, mais um minutinho e a gente já inicia. Ô Galinha, tu fez quantos anos? Tá fazendo quantos anos? 28? Não é possível. Não é possível. 28 só dentro da... 28 só de carteira assinada, né? E aí, Michael? Bem-vindo, Michael. Bem-vindo. ...28 só trabalhando no Inter já. Só trabalhando no Banco Inter. Tá maluco? Então, galera, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a temática do 0800 do Físio. Aqui a gente vai abordar o tema hoje, joelho. Então, a gente vai responder questões que são muito comuns no nosso dia a dia e muitos treinadores e alunos têm muita dúvida em relação a esse tema, em relação ao que pode ou não fazer. Você que treina todos os dias, você já deve ter passado em algum momento por uma sensação de dor no joelho e achou que podia ser uma lesão ou não sabia se isso podia ser algo grave ou não. Então, se você já sente dor ou já sentiu dor no joelho, essa live é para você. E você, treinador que está aqui acompanhando a live também, essa live é para você poder ter mais ferramentas dentro da sua caixinha de ferramentas, ter mais ferramentas para poder orientar o teu aluno com muito mais segurança, você se sentir muito mais seguro para poder orientar teu aluno, para poder guiar ele em relação ao que está acontecendo, saber o que ele pode ou não fazer. Fechou? Então, se você não me conhece, eu me chamo Otávio, sou físio e treinador de CrossFit de nível 2 e sou o fundador aqui do Pergunte ao Físio. E a minha missão aqui é poder esclarecer para você como você pode treinar com segurança mesmo se você estiver sentindo dor. E para você, treinador, como você pode guiar o teu aluno com muito mais segurança, com muito mais eficácia, sem medo de poder botar ele numa furada. Tá? Então, a gente vai junto construir isso, a ideia é essa. Então, sejam todos bem-vindos à nossa live 0800 para joelho. Então, se você treina com consistência, se você treina todos os dias, como eu falei, você já deve ter passado em algum momento por uma dor no joelho que talvez você tenha pensado assim, cara, é normal, eu devo sentir isso sempre. E aí ou você tem uma dorzinha no joelho que ela vai e volta, ela é uma dor meio que sazonal, aquela dor que parece que esfriou, ela começa a aparecer. Então, se você é aluno e você passa por isso, você precisa entender o que eu vou te falar nessa live hoje, para você saber em que momento você pode progredir e em que momento você vai ter que precisar de ajuda. E se você, treinador, já teve algum aluno teu que chegou para ti falando, pô, coach, hoje eu tô com uma dor no meu joelho, e aí você ficou naquela dúvida,
se você adapta ou não, se você guia ele ou não, se a adaptação que você passou para ele é uma adaptação eficiente ou não. Essa live também vai te ajudar a te direcionar nesse caminho, certo? Então, para contextualizar vocês, eu fiz uma avaliação essa semana de um caso para uma lesão de joelho. Ele é um menino de um boxe, ele já treina agora, se não me engano, pouco tempo, porque ele veio de um processo de emagrecimento, então ele usou o CrossFit para emagrecer. Talvez você treinador ou você aluno tenha passado por isso, se identifique com isso. Ele veio de um processo, ele perdeu quase 30 quilos já, está num processo bom de emagrecimento, usou o CrossFit como ferramenta para isso. E ele começou nessa felicidade, porque assim, quem passa por isso sabe. Ele começou a treinar, começou a ter resultado, o corpo foi melhorando, o condicionamento foi melhorando, ele foi crescendo dentro do box. E aí, dentro desse processo de emagrecimento, de repente ele começou a sentir uma dor atrás do joelho. Ele veio com uma dor atrás do joelho, ele não falou nada com os treinadores dele, não orientou nada com os treinadores deles, porque ele achou, assim como talvez você tenha achado, ele achou que era uma dor normal, que isso faz parte, que acontece. E ele foi postergando essa dor, e dentro desse processo ele fazia o cross, ele jogava vôlei, ele tinha também o futebol uma vez na semana, então ele tem toda uma estrutura. E ele estava nessa pegada, essa dorzinha foi aumentando, ele foi ignorando, essa dorzinha foi aumentando, foi ignorando, até o ponto que ele foi convidado a ir ao médico pela esposa dele. E aí ele foi no médico, o médico avaliou ele, pediu alguns exames de imagem, no exame de imagem identificou uma lesão de menisco. E aí o médico sugeriu que ele parasse o cross. Ele ficou 2 semanas parado. O problema é que dentro desse tempo parado, ele ficou 2 semanas também zero de atividade física. Então, para quem vem num processo de emagrecimento, isso é algo muito pesado para a cabeça. Porque, para quem não sabe, eu perdi também, eu sempre fui muito gordinho quando era mais novo, e eu perdi com o esporte, eu consegui perder o peso e ter um condicionamento melhor. E durante muito tempo, eu tive muita dificuldade para comer. Eu comia e eu queria perder peso, então eu ficava neurótico com aquilo, eu tinha que correr, eu saía para treinar, eu tinha que inventar alguma coisa, porque comer era um problema. E quem vem desse processo de emagrecimento sabe o quanto é difícil isso. Então quando uma dor aparece, o cara não quer parar de treinar, porque na cabeça dele, se ele parar de treinar, ele vai voltar ao que ele era. Então quando o médico passou para ele ficar 2 semanas off, foi uma tortura na cabeça dele. Porque aí ele começa numa catástrofe dentro da cabeça dele, que ele vai ganhar peso de novo, tarará. E como eu já expliquei para vocês, a dor ela é multifatorial. Então a cabeça dele começar a torturar aquilo aumentou a dor. Então ele parou de treinar, ficou 2 semanas fora e a dor continuava ali. E aí ele voltou pro boxe, não sabia o que fazer, o treinador dele me recomendou e ele veio até aqui. Da avaliação dele, a gente fez o processo de avaliação e é muito comum algumas confusões, tá? Eu vou trazer depois para vocês aqui, já vou trazer um spoiler, que eu vou trazer algumas questões de como você diferencia algumas coisas sobre algumas lesões. Então ele veio com essa dor atrás do joelho e a gente fez alguns testes de menisco, na palpação de menisco. Ele não tinha dor nos movimentos que devem doer com o menisco. O menisco ele é uma estrutura que ela serve para absorver o impacto. Ela fica mais ou menos, então quando tu pega teu joelho dobrado, tu vai ver que aqui tu tem a tua patela, e se tu palpar aqui, entre a tua patela, tu vai conseguir apertar mais ou menos na região do menisco. E tu vai apertando aqui, tu vai vendo que tu vai encontrar uma região que é mole, tá? Essa é a região do menisco. Normalmente, se eu tenho uma lesão de menisco, essa palpação ela é dolorosa, tá? Se ela tem uma lesão de menisco, se ela é dolorosa, e eu preciso juntar com outros testes. No caso dele, isso não era doloroso. A lesão de menisco dele também tende a doer nos agachamentos. E ele tinha um desconforto no agachamento, mas não era o agachamento em si que doía. Então a gente foi nessa construção e identificou uma tendinite, uma inflamação, provavelmente de bíceps femoral. Então nessa região aqui atrás, tá? Aqui assim, atrás do joelho. A gente identificou essa tendinite. E que faz sentido, porque a dor dele começou depois de exercícios de corrida. Ele começou a ter muita dor, não para agachar, mas ele tinha dor para saltar, para os levantamentos, para fazer deadlift. Então isso vai corroborando com o que ele estava sentindo. E essa dor dele não tinha uma relação com o menisco, o que muda totalmente a forma de abordagem do treino. Então o que ele pode ou não fazer, muda a abordagem.
e dá muito mais segurança para ele. Então o que a gente fez? A gente criou um processo de estrutura para ele, eu pedi que ele retornasse para os treinos, agora passei as orientações tanto para ele quanto para o treinador dele e assim ele conseguiu retornar aos treinos. Mas entenda, é importante que o treinador consiga compreender como ele identifica algumas lesões de algo muito mais palpável para tu conseguir dar um norte para esse teu aluno, para tu conseguir guiar esse teu aluno com muito mais segurança. Então, é importante que o coach saiba como que ele guia, tá? Como que ele guia para poder saber, cara, você precisa parar de treinar ou não, ou até mesmo você, aluno, precisa saber se você precisa realmente, por causa da tua dor, parar de treinar ou não, tá? Então, assim, ó, dentro do método que eu desenvolvi, dentro do método PAF, a gente trabalha com 3 pilares, tá? Então, dentro desses 3 pilares, a primeira fase é entender da onde e como é essa dor. Então, quando a gente fala de dor no joelho, dependendo do lugar que dói, muda a estrutura que está machucada, né? Ou a estrutura que está causando dor. E dependendo do que está causando dor, a gente vai ter que ter uma ou outra forma de adaptação. Então a primeira forma são perguntas simples. Por exemplo, essa dor que tu está sentindo, ela é uma dor que dói para subir e descer a escada? Se é uma dor que dói para subir e descer a escada, normalmente, na grande maioria das vezes, está relacionada, tá? Está relacionada com uma dor de patela. Uma dor de patela normalmente é uma sobrecarga para essa região, um encurtamento de quadríceps. Então eu vou evitar movimentos e eu vou tentar ajustar o padrão de movimento dele para que ele não vá tanto para a ponta do pé, certo? Ah não, a minha dor não dói para subir e descer a escada. Eu só sinto quando eu estou lá embaixo no agachamento, quando eu chego lá no final. Aí isso pode ser um sinal de lesão de menisco, principalmente na parte posterior. E aí eu vou precisar fazer uma altura, um ajuste na altura. Ah não, a minha dor ela dói principalmente quando eu vou correr e ela dói aqui, ó, na lateral do joelho, e dói aqui do lado. Eu consigo inclusive apertar a dor. Então ela pode ser muito mais relacionada, por exemplo, com uma síndrome da banda tibial. Ah não, ela me dói aqui na frente, na parte de dentro do joelho, bem aqui na lateral. Pode ser uma tendinite de pata de ganso. Então, dependendo do local que dói, o treinador ele precisa de saber como que ele vai conduzir isso. A partir do momento que ele consegue entender de onde está vindo essa dor, agora ele vai tentar compreender quanto que dói. Como que tu classifica a tua dor? Vai classificar a tua dor de 0 a 10, sendo 0 nada e 10 é a maior dor da tua vida. A tua dor tem que ser uma dor leve. Dores leves é uma dor tranquila, pode expor ao movimento. Dores moderadas, 4, 5, 6, é uma dor que já precisa de mais atenção, você vai precisar fazer algum ajuste, certo? E o quanto essa dor ela tem te incapacitado nos últimos dias. Juntando tudo isso, você começa a ter um referencial. Se for uma dor muito grave, se essa dor é muito incapacitante, é importante que você direcione esse teu aluno para um profissional de saúde e faça os ajustes necessários no treino dele. Então, de novo, ele não precisa parar de treinar. Nenhuma lesão ela precisa especificamente parar de treinar. Você vai precisar guiar esse teu aluno para ele saber, ó, isso aqui são fatores de risco, você precisa procurar um profissional de saúde. Isso aqui não, tá tranquilo, a gente consegue guiar aqui, certo? Então, entendendo, se o treinador entende um pouco mais sobre as lesões, se o treinador entende um pouco mais sobre dor, ele dá muito mais segurança para o aluno. O treinador na verdade passa muito mais respeito e o teu aluno vai confiar em ti para ele poder continuar treinando contigo. Isso aumenta a tua retenção de alunos, isso aumenta a tua credibilidade como treinador, porque porra, você tá realmente sabendo o que o teu aluno tá passando, sacou? E você, aluno, consegue ter muito mais segurança para continuar treinando. Então é importante que vocês tenham esse diálogo aberto. O treinador saiba o que você passa e você saiba o que você está passando e consiga direcionar para o teu treinador, certo? Quando você não sabe essas respostas, treinador, quando você não consegue dar essa base para o teu aluno fica desamparado e é nessa hora que ele vai ouvir outro profissional. Quando o profissional chega para ele e fala que ele precisa parar de agachar, que ele precisa parar de fazer crossfit por causa do impacto,
e aí você não consegue contra-argumentar isso, você não consegue mostrar para ele por A mais B que, cara, não é bem por aí, não é essa a ideia, você deixa o teu aluno na mão do cara, e aí você perde o teu aluno, sacou? Então você precisa saber e conhecer sobre isso para poder dar segurança, porque o teu aluno se preocupa, ele quer continuar treinando, o teu aluno, quando ele tem dor, ele quer fazer de tudo para não parar de treinar. E se ele sabe que você pode cuidar dele, ele vai continuar contigo, certo? Segundo pilar, a hora que tu entendeu isso tudo, então tu entendeu o que ele está passando, você entendeu a dor dele, agora você precisa adaptar isso. Se o teu aluno ele tem dor na parte da frente do joelho, você vai precisar criar as adaptações para que você sobrecarregue menos a patela. Então você vai fazer um agachamento com uma barra mais baixa, num caso, então ao invés de usar a barra lá em cima do trapézio, eu jogo ela mais para baixo. Isso vai mudar a posição de tronco, sobrecarregando menos o joelho. Então você consegue passar um parâmetro diferente. Ou se for uma lesão de menisco. Se for uma lesão de menisco, tu vai precisar diminuir a amplitude do movimento para que ele consiga treinar dentro do que ele consegue enquanto o corpo vai se recuperando. Ah não, meu aluno ele tem um desgaste na patela, meu aluno tem um desgaste na articulação, normalmente isso que ele vai te falar, eu tenho um desgaste na minha articulação. Um desgaste nada mais é do que uma articulação que está viva, pô. É uma articulação que viveu, ela correu, caminhou, criou filho. Cara, é normal, toda a cartilagem gasta, toda a cartilagem gasta. Por que dói? Porque ela está fraca, então você precisa reestruturar e repadronizar esse movimento para que ele possa ter mais tolerância ao exercício. Então o treinador ele vai ajustar o treino conforme a estrutura e a lesão que esse seu aluno apresenta. E por último, mas não menos importante, o treinador ele precisa entender como ele educa. Porque o teu aluno, ele tá vindo para cá, ele entra na porta do teu box, você aluno sabe muito bem disso, cara, tu não sai de casa para pensar. Tu não quer chegar no box e ficar tendo que olhar pro padre e raciocinar em cima. E muitas vezes você, aluno, tem medo, tem vergonha de querer atrapalhar o teu treinador na aula, porque tu sabe que só tá ele na aula, tem vários alunos, e tu tem uma demanda específica e tu não quer atrapalhar. Então tu fica ali naquele, eu vou fazer o que eu consigo, vou fazer o que eu acho, e aí tu fica perdido, e aí tu para de treinar. E treinador, você precisa estar ativamente educando esse teu aluno, chama ele, conversa com ele, explica sobre a lesão dele, explica o que ele está passando. Isso vai dar muito mais estrutura para ele poder continuar treinando, isso vai dar muito mais confiança para ele continuar treinando, e aí você não perde, como eu te falei, você não perde teu aluno, você aumenta a tua credibilidade, você se posiciona realmente como treinador. O CrossFit tem disso, essa possibilidade de adaptação, de você conseguir mudar qualquer coisa dentro do treino, te dá ferramentas para poder valorizar você como profissional. O profissional de educação física ele é um profissional muito, muito mal visto socialmente. É um profissional que é muito visto como vagabundo, é um cara que não estuda, é a profissão da área da saúde com menos credibilidade quase. E o CrossFit te dá ferramentas para poder sair dessa mesmice, para poder sair de carregador de anilhas. Só que você precisa estudar, você precisa se posicionar. Então é importante que você compreenda a necessidade do teu aluno e guie esse teu aluno dentro das especificidades dele. Fechou? Então vamos lembrar. O que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu que para você conseguir ajustar os seus treinos são 3 pilares. Primeiro, entender sobre a dor e entender sobre a lesão. Você precisa saber o que você está sentindo, quanto que você está sentindo e onde você está sentindo. Segundo, você precisa conseguir criar uma adaptação que funcione para a necessidade do teu aluno. Então você vai criar adaptações que façam sentido com a lesão dele. Por exemplo, se teu aluno tem uma lesão, se teu aluno veio com essa dor, essa dor na parte inferior da patela. Então assim, ó, aqui está a tua patela, tu tem o tendão patelar aqui embaixo. Ele começa com uma tendinite patelar ou joelho de saltador. Muito comum em corredores e esportes de salto e potência. Como é que tu vai adaptar isso? Se tu adaptar os treinos dele agora só botando uma caixa para ele agachar e não ajustar a corrida dele, tu não vai resolver nada. O joelho dele vai continuar doendo, você não vai conseguir estruturar isso para ele e ele vai te abandonar.
Então você precisa ajustar o treino para a necessidade daquela lesão em específico. Então, eu entendo sobre a lesão, eu entendo sobre a dor. Agora eu adapto essa lesão. E terceiro ponto, eu educo o meu aluno. O aluno ele tem que estar educado, o aluno precisa entender o que está acontecendo com ele precisa ter clareza de que você sabe e ele também é responsável. Isso aqui é um trabalho a 4 mãos. O treinador é responsável pelo teu treino, mas você, aluno, é responsável pelo que ele te passou. Não adianta absolutamente nada o teu treinador fazer a adaptação para ti e aí tu chegar lá e não fazer o que ele mandou. Entendeu? Teu treinador pediu para tu agachar com pausa, fazer o agachamento e segurar lá embaixo. E aí tu faz sem agachamento, sem a pausa. Tu não tá fazendo o que ele tá pedindo, então não adianta o treinador estudar e se preparar para te atender. É um trabalho a 4 mãos. É o treinador compreendendo a necessidade do aluno e o aluno comprometido com o que o treinador passou. Fechou? Galerinha, se você é aluno, só manda pra gente assim, ó, sou aluno e manda sua pergunta. Se você é treinador, manda assim, sou coach ou treinador e a sua pergunta também. Eu vou voltar aqui em cima que a gente teve uma pergunta do Maciele Cerqueira, ou Cerqueira Maciele. Olá, sou aluno. Como faço para dividir melhor correta musculação, crossfit e corrida? Maciele, nessa live eu vou responder só perguntas de joelho, tá? Só perguntas de joelho. Então, só para te contextualizar, é importante você conversar com o treinador do teu box para que você consiga ajustar isso que tu está fazendo com os treinos do box, né? Então, conversa com o teu treinador, tá? É o melhor caminho que você vai fazer. É o que eu posso te orientar. Eu tenho algumas perguntas já selecionadas que eu recebi no inbox hoje de tarde. Então, vamos lá. Coach, meu joelho estrala toda vez que eu agacho, tá certo? Cara, teu joelho estrala quando tu agacha? Manda aqui no chat pra eu saber que teu joelho estrala também. Galera, como é que funciona? O joelho estrala, tá? E a única preocupação que você tem que ter é se esse estalo, ele é acompanhado de dor, tá? Estalou, não doeu, segue o baile. Não se preocupa, segue o baile, tá? São bolinhas de gás, é alguma coisa na tua articulação que, cara, tá ali. Estalou, segue o baile. Agora, se esse estalo é acompanhado de dor ou se esse estalo é acompanhado de perda de função, então você não consegue, por exemplo, mais esticar o joelho, ele estrala e trava, aí sim é importante que você procure um profissional de saúde, procure um médico, procure um fisioterapeuta para ele poder te orientar melhor. De novo, não é para você parar de treinar. Em nenhum momento você vai precisar parar de treinar. Você não precisa parar de treinar por causa da sua dor. Você só precisa procurar um médico para ser bem orientado em relação a possibilidades do que você pode fazer, tá? Porque se estalo é acompanhado de dor, aí ele pode ter alguma relação com o menisco, ele pode ter alguma relação com outro trauma, tá? Então é importante que você converse com um profissional que possa te avaliar melhor, fechou? Tenho desgaste na cartilagem do joelho, meu médico proibiu impactos. Não quero parar de treinar. Cara, qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa 50 a mais que for fazer um exame de imagem, então seja um raio-x, uma ressonância magnética, vai encontrar um problema, uma degeneração, alguma coisa no joelho. Vai encontrar. Porque, cara, o joelho é vivo, pô. Você caminha, você anda, você corre, você vive, você ama. Então, o joelho gasta natural, cara. O que vai salvar esse teu joelho? Tá? O que vai salvar esse teu joelho? O que vai salvar esse teu joelho é força. Quanto mais forte for a tua coxa, quanto mais forte for teu quadríceps, teu posterior, tua bunda, quanto mais forte tu tiver, mais saudável é o teu joelho. Então, cara, se tem um desgaste na tua articulação, soca a força, ganha atrofismo, ganha volume de coxa, cara, desenvolve, tá? Desenvolve que vai ser a melhor coisa que tu vai fazer, nunca mais o teu joelho vai te incomodar. Por exemplo, ó, eu tenho um menisco dessa perna aqui, o joelho esquerdo operado, tá? Eu lembro quando eu operei, o meu médico falou pra mim, cara, assim, ó, eu jogava handebol na época, o meu médico falou, parabéns, espero que você procure outra modalidade, porque como atleta não vai dar certo. Acabou. Cara, aquilo me partiu o coração de um jeito, meu irmão. Fiquei mal, porque eu gostava de jogar.
E aí eu encontrei um outro profissional, um outro fisioterapeuta, que na época era da fundação aqui do esporte da cidade. E ele falou, não tem nada disso. Vamos fazer força e vamos continuar. Então, cara, desenvolvi força. Hoje eu agacho, hoje eu corro, hoje eu faço tudo. Operei o menisco, operei. Dói ainda? Dói, pô. Dói. E aí, então, tipo assim, já sabe através de estudos que a médio e longo prazo, operar e não operar, lesões de menisco acabam tudo no mesmo balaio, tá? Em questão de dor e funcionalidade. O que resolve mesmo é ficar forte. Então, cara, quanto mais forte for teu menisco, menos esse desgaste vai te incomodar. No final do dia, Michael Leite, no final do dia sinto uma dor desgraçada no joelho. Faço luta, mas não faço nenhuma pra melhorar o fortalecimento do joelho. Mike, tá ruim mesmo. Tá ruim mesmo. O que acontece, Maicon? A tua lesão, tá? A tua lesão ou a tua dor, ela provavelmente está relacionada com uso excessivo. Tu tá atorando o pau na luta, cara, lenha. Só que tu não tem base, cara. Manda aí pra mim no chat, quantos anos tu tem, tá? Se tu tiver já acima dos 30, negão, já era pra ti, tá? Pode ir pra academia, vai fazer uma cadeira extensora, uma cadeira flexora, vai procurar um crossfit, tu vai precisar estruturar essas pernas. Porque a demanda da luta, ela é muito alta. É uma intensidade física muito grande. E aí tu pensa, tu tá lutando, tu tá lá treinando, cara, tu não quer perder, entendeu? Tu vai entregar tudo de ti. E tu não vai ligar se tu tá bem posicionado ou não, se tu tá com força ou não. Tu simplesmente vai, e o teu joelho vai apanhando naquilo ali. E a tua coxa, quanto mais forte for ela, mais ela absorve impacto, tá? Pensa assim, ó, de uma maneira muito simplista, tá? Muito simplista. Todo impacto, quando você bate no chão, seja correndo, seja pisando, do que tu fizer, quem absorve e distribui esse impacto é a coxa, a musculatura. Quanto mais músculo, mais área para distribuir. Quando a tua coxa, ela fadiga, ou a tua musculatura, ela fica fraca, ela cansou, vamos botar dessa maneira, ela não estabiliza mais direito. E aí esse impacto, ao invés de ser distribuído pela musculatura, começa a ser distribuído entre os ossos. E aí eu começo a ter impactos mais agressivos dentro da articulação e isso começa a doer. E quando eu tenho isso de uma maneira repetitiva, a articulação inflama, então dói. E aí você precisa voltar para trás, reajustar e ganhar volume de coxa e isso vai te ajudar. Fechou, Maicão? Espero te ajudar. Qualquer coisa. No final, Maicon, eu vou te fazer uma... Vou te avisar do negócio, fica ligado, tá? No final da live tem um negócio que eu quero te falar, tá? Que vai poder te ajudar muito em relação a esse teu joelho. Fechou? Vamos lá, aqui eu tenho uma outra pergunta de treinador, tá? De treinador. Dor na frente do joelho é sempre dor patelar? Não. Então olha só, dor na frente do joelho. Então tá falando que teu aluno tá refletindo dor nessa parte aqui, ó, da frente do joelho, tá? Então aqui na frente tu pode sim ter, por exemplo, dor muito compatível à dor de condromalácia patelar. A gente bota tudo num saco que se chama dor anterior do joelho, tá? Mas tu pode ter aqui em cima da patela, que seria uma tendinite de quadríceps. Tu pode ter aqui embaixo da patela uma tendinite de tendão quadricipital, tá? Uma tendinite de tendão patelar, na verdade, né? Tu pode ter aqui na frente dores de menisco. Então, dependendo da região que dói, vai mudar a sua... Valeu, Marco, tamo junto. Dependendo da região que dói, vai mudar a tua abordagem, né? E o que pode estar incomodando esse teu aluno. Fechou? E tem um aluno com cirurgia de LCA, o que devo cuidar? Cara, o ligamento cruzado, então o LCA é a lesão mais comum nos esportes de giro, então futebol, basquete, esportes onde você tem mudança de direção. O mecanismo, né, mais comum de lesão é quando você... Deixa eu tirar isso aqui, vamos ver se vai dar certo. Ó, é quando eu... Sai daqui, depois eu arrumo de novo. Então é quando eu piso, então eu tô aqui, eu pisei, eu jogo o joelho para dentro e eu giro para lá. Esse aqui é o mecanismo mais comum de lesão de LCA, tá? Só que acontece, aí o cara vai lá, tu precisa saber uma coisa importante, tu precisa saber de onde que veio o enxerto dele, porque quando veio o LCA romper, eles vão tirar de algum lugar um pedaço de tendão, tá? Pra fazer virar ligamento de novo.
Então os médicos vão fazer essa mágica, que eu acho animal, os caras tiram um pedaço. Então eles podem pegar aqui de trás da coxa, eles podem pegar de semitendinoso, tá? Que é o músculo do posterior de coxa, e eles podem pegar daqui do tendão quadricipital. Vai depender do teu aluno, vai depender do médico, eles vão escolher. Hoje, na maioria das vezes, se escolhe, por exemplo, o Neymar usou enxerto de tendão semitendinoso. Então vai depender do teu aluno e do médico. Tu precisa saber da onde que veio esse enxerto. Por quê? A região que foi tirado o enxerto, ele perde capacidade funcional. Então o cara vai, se ele for do posterior de coxa, ele fica com a coxa mais fraca, o posterior mais fraco, e se for tendão patelar, ele fica com o tendão mais fraco. Então, o LCA em si, depois de 9 meses, está liberado da fisioterapia, vai embora, tá? Ele pode agachar, pode fazer tudo. No cross, a gente não tem mudança de direção, a não ser agora com o shutter run. Então, isso aí deixa ir embora, tá? Deixa ir embora dentro da confiança dele, dentro do que ele se sente preparado para fazer, tá? Agora, tu vai precisar ajustar. Se for de posterior de coxa, tu vai precisar cuidar muito com os movimentos balísticos, então, deadlift, levantamentos no geral, né? Snatch clean. Você vai precisar cuidar dos levantamentos dele, porque ele pode evoluir para uma tendinite. Da mesma maneira, se for de tendão quadricipital, se for aqui da frente, ele vai ter que cuidar muito com os movimentos de salto. Então, saltos na caixa, pulos de corda, corrida, são coisas que podem vir a incomodar ele. Então, tu vai ter que estruturar ele nesse sentido, tá? Tu vai ter que guiar ele nesse sentido. Então, teu aluno operou LCA, tu precisa saber da onde que veio o enxerto para poder guiar ele. Treinador Gabriel Siqueira. Uma aluna reclamou de dor que roda o joelho. O que pode ser? Rapaz, dor que roda o joelho. Pô, aí tu me quebra, hein, mano? Vamos lá. O que quer dizer? É uma dor na roda do joelho? Seria uma dor aqui ou uma dor que roda o joelho? Vamos levar em consideração dor que roda o joelho, tá? Então uma dor que abraça os joelhos, vamos botar assim. É uma dor que ela parece que o joelho está inchado, parece que o joelho está cheio. Dentro da tua articulação, tá? Tu tem líquido sinovial, é um líquido que fica ali para lubrificar a articulação. E dependendo do tipo de lesão, dependendo do que acontece, a segunda, tá, fechou, então é essa aqui mesmo, né? Que contorna o joelho. Dependendo da lesão, ele pode estar com uma inflamação, uma sinovite. Tá? Uma sinovite, que é quando o líquido de dentro do joelho ele inflama. Então ela vai te relatar uma sensação, valeu, ela vai te relatar uma sensação provavelmente de pressão, parece que ela vai agachar o joelho, não vai, ele está rígido, tá? Isso normalmente está ligado com a estrutura do joelho que está fraca, tá? Então ela precisa ajustar o volume, então cuida com o volume dela, o volume de agachamentos, por exemplo, você vai ter que cuidar. É importante que você, treinador, conte para quem tem dor no joelho, o cara vai fazer hoje a tua aula, tem back squat na técnica e tem agachamento no workout. Tua série de back squat são 5 séries de 5, tu já está falando de 25 agachamentos. E aí tu vai por workout, são mais 3 rodadas, de 10 front squats, tá falando mais de 30 front squats. Tu está falando que essa aluna, ela vai sair de 0 agachamentos para 55 agachamentos, numa aula só. Talvez o volume seja muito alto dentro da estrutura, né? Dentro daquele dia de aula. E aí tu bota mais um exercício de dominância de joelho, então salto na caixa, mais um exercício tipo lunges, pode ser que o joelho venha incomodar. E aí ele inflama por dentro. Pode estar relacionado também com uma lesão de menisco. Então, no geral, tu vai precisar pedir para ela ajustar a amplitude, ela vai precisar, porque, cara, incomoda, ela vai precisar ajustar a amplitude, então vai agachar, bota uma caixa para ela sentar na caixa, dentro de uma amplitude que não doa, tá? Pede para ela reduzir o volume, trabalhar com muito mais isometrias, então ela trabalha a fase excêntrica do agachamento, pausa embaixo, sobe com controle, ela vai ter que diminuir a velocidade de execução para ela poder ter mais controle e gerar força na fase de contração, né? Então, força na fase excêntrica do movimento. Isso vai ajudar muito a reduzir a dor, tá? E se for algo até 72 horas, então se ela começou a dor até 72 horas, ela faz gelo, tá? Se ela sente dor e já há mais de 72 horas, é importante que ela faça uma compressa quente. Porque pensa assim, ó, a ideia do gelo é diminuir a quantidade de sangue que chega, o gelo causa vasoconstrição, então eu fecho o vaso, eu diminuo a quantidade de sangue que chega. Se eu diminuo a quantidade de sangue que chega, eu diminuo também o processo inflamatório.
Mas depois de 72 horas, o processo inflamatório ele já está instalado. Então eu preciso agora aumentar o fluxo sanguíneo para poder limpar o que está ali, aquela catástrofe que ficou ali. Então aí compressinha quente para poder aliviar. Fechou? Então ajusta o agachamento, ajusta o volume e usa algumas técnicas de gelo e calor para poder ajustar. Caso ela não melhore e essa dor dela esteja acima, né, do que uma dor 4, 5, tá? Talvez seja interessante tu procurar um profissional junto, um fisioterapeuta, um ortopedista, para conseguir alinhar o que ela consegue fazer no treino com um tratamento talvez medicamentoso, um anti-inflamatório. Fechou? Espero ter ajudado. Galerinha, é isto. Muitíssimo obrigado. Olha só, calma aí. Tem mais perguntas? Tem mais perguntas? Deixa eu ver aqui, o pessoal tá me mandando aqui, galera, calma. A produção tá demais hoje aqui, tá? Dor na parte da frente do joelho, já foi. Ah, tá. Dor na parte anterior do joelho, na patela, né? Então aqui, pode estar relacionado com a lombar. Cara, teu corpo todo, ele é conectado. Como é que eu vou te explicar isso? Cara, sim, pode estar relacionado, mas não diretamente, tá? Vamos lá, primeiro ponto. Existem algumas teorias e essa vai ser mais complexa de explicar. Então você vai ter que estar bem ligado agora para acompanhar. Vamos lá. Teu quadril, tá? Vamos botar que eles têm dois grandes grupos musculares, né? 2 músculos, então grandes aí. Então tu tem aqui, ó, na parte da frente, o músculo flexor de quadril, que é o músculo que eu mostrei naquele vídeo do Toast to Bar, tá? Se você viu, depois eu vou deixar lá nos stories. Então, ó, ele faz esse movimento de puxar o joelho para cima, certo? E eu tenho o glúteo, que faz o movimento de extensão de quadril. Então ele bota a perna para trás. Percebe que é um músculo que faz um movimento e o contrário é esse, certo? Existe uma lesão que é não é uma síndrome, mas um contexto muito comum, tá? Que é o quê? Por causa do fato de a gente trabalhar muito tempo sentado, tá? A gente gera um encurtamento nessa musculatura da frente, que ela fica o tempo todo muito curta, e a gente gera uma fraqueza no glúteo. O glúteo é um estabilizador da lombar, tá? Então ele tá ligado com a tua lombar, e esse músculo que faz a flexão de quadril, ele se insere na lombar. Então sim, quando esses caras eles estão nessa sincronia, e aí se eu tenho esse cara encurtado, eu tenho um glúteo mais fraco. Se o meu glúteo ele não está conseguindo fazer a função dele, porque o cara da frente está encurtado, então esse cara está encurtado, o cara fica assim, ó. Aí o glúteo não consegue fazer o trabalho dele direito, né? Tá o tempo todo assim. Aí o que acontece? Como esse cara está encurtado, tu fica andando com a bunda empinada, assim, ó. Aí o glúteo não trabalha. Só que o glúteo é um baita estabilizador de joelho. Teu joelho está totalmente ligado, tá? Teu joelho ele sofre influência do quadril e do tornozelo. Teu joelho está no meio ali, ele é tipo o filho que vê os pais brigando, entendeu? Tipo, cara, se o tornozelo não estiver bem, tiver pouca mobilidade, vai incomodar o joelho. Se o quadril não estiver bem, vai incomodar o joelho. Então o joelho está ali no meio só apoiando. Então quando o glúteo, que é um estabilizador de joelho, ele não consegue entregar a estabilidade que o joelho precisa, a tendência é que aumente a sobrecarga para a cadeia anterior. Então para todo o quadríceps. O que pode também deixar um quadríceps mais encurtado, essa relação de ficar sentado muito tempo, mas principalmente a mecânica do joelho. Então esse joelho ele vai começar a perder estabilidade. Então, ao invés de tu começar a conseguir agachar empurrando o teu joelho para fora, porque é uma função de glúteo, você não tem. E aí você vai agachando, ó, jogando o peso lá para frente. Quando eu faço isso aqui, eu tenho o glúteo muito inativo, ele não está trabalhando, e a pressão vem toda para o joelho. E aí ele pode sim incomodar na patela, tá? Então, de novo, não é diretamente relacionado com a patela. Faz sentido? Tá? Não é diretamente relacionado com a lombar, desculpa. Mas a tua lombar pode estar sim relacionada com, né, a junção. Tem que pensar que o teu corpo ele funciona como uma máquina, né? Então ele é todo engrenagemzinha, todas as coisas são conectadas. Existe o conceito, treinador, que é o joint by joint, ou articulação por articulação. É um conceito mais simplista para tu conseguir entender quais são as funções básicas de cada articulação. De novo, é um conceito mais simples, mais didático, assim, para a gente poder entender. Então,
Se a gente olha nesse conceito, a gente pensa, o quadril, a gente vem de cima para baixo, né? Então, o ombro, ele tem que ser móvel. Então, o ombro tem que ter mobilidade. O ombro tem que ser estável, tá? O ombro tem que ser móvel, a escápula tem que ser estável, o cotovelo, o punho. Então, cada região vai tendo uma função. O tornozelo, ele tem que ser móvel. O joelho tem que ser estável. O quadril tem que ser móvel. A tua lombar tem que ser estável. A tua coluna torácica tem que ser móvel. Porque se não for dessa maneira, alguém tem que compensar. E quando uma estrutura que é para ser móvel não é, ela começa a influenciar na estabilidade da próxima. Então, um quadril encurtado, um quadril sem flexibilidade, influencia diretamente na estabilidade do teu joelho. Tá? Então, vai dependendo de cada um. Espero ter respondido a pergunta. Né? Depois de todo esse away, então eu só fiz esse contorno todo para conseguir chegar nessa resposta. Fechou? Então, galera, acho que de perguntas temos mais. Essa semana eu recebi na caixinha lá que eu fiz no começo da semana, que era... E quando a pessoa sente dor atrás do joelho, né? Então, a dor atrás do joelho. Eu respondi na caixinha, mas eu vou responder aqui também. Então, dor atrás do joelho são 3 sinais mais clássicos, tá? Então, pode ser uma tendinite de cabeça longa de bíceps femoral, que foi o que eu expliquei do caso desse meu aluno mais cedo na live, tá? Pode ser um cisto de Becker, que é um acúmulo de líquido numa região, e ele normalmente não incomoda, mas ele pode te dar um desconforto para agachar, principalmente quando tu fecha, dobra muito o joelho, ou uma lesão de menisco posterior, tá? Eu nem vou falar o nome da lesão, porque o pessoal ficou me tirando sarro lá no Instagram, lá no direct, porque é uma lesão de corno posterior. O menisco ele é dividido em regiões. Ele é um Czinho assim, ó, basicamente desse jeitinho assim, mais ou menos assim, tá? E ele tem aqui, então pensa que aqui é a parte da frente do joelho e aqui é a parte de trás. Então ele tem o corno posterior, e o corno anterior e o corno posterior. Cara, não sou eu que dou nome, é o pessoal lá da medicina, os caras que se resolvem, o nome é esse. Fechou? Então uma lesão de corno posterior, ela tende a doer na fase profunda do agachamento. Então, são esses 3 tipos de lesões mais comuns quando a dor é atrás do joelho. E isso vai dependendo do que for. Por exemplo, eu tive alunos com cisto de Becker que não influenciava absolutamente nada no joelho dele. Ele fazia o treino normal, seguia o baile normal, nunca. Só ficava aquela coisa inchada atrás do joelho, não incomodava, não doía depois, não fazia nada. Então a gente seguiu o baile. E aí ficou até ele tinha nos 2 joelhos, um ele operou, e aí acabou que voltou, porque isso pode acontecer, é igual o cisto de mão, ele pode voltar. Então ele operou, voltou, e daí ele ficou lá, deixa assim mesmo, segue o baile. Fechou? Galerinha, então olha só, tu não pode deixar a tua dor virar uma rotina, tá? A tua dor ela não pode ser uma rotina. Isso é o maior erro que tu pode cometer. Então se tu tá sentindo dor, tá? Tu precisa comunicar com o teu treinador e tu precisa falar diretamente com ele o que tu precisa fazer. Agora, o segundo maior erro é tu parar de treinar. Então, cara, se tu tá com dor, continua treinando, conversa com o teu treinador, pede a orientação dele, ele é o cara responsável para poder te guiar dentro desse treino, tá? Você pode sim, você não precisa parar de treinar para resolver sua dor. E você, treinador, é responsável por saber o que esse teu aluno está passando e poder guiar ele da melhor maneira possível, com muito mais segurança, com muito mais confiança para poder guiar ele, fechou? Então olha só, se você é aluno, tá? Se você é aluno, eu tenho o programa do PAF Rehab, que é um programa de reabilitação online, onde você vai ter todo um protocolo que vai te guiar, tá? Para poder resolver a tua dor sem precisar parar de treinar, certo? E se você é treinador, todas as quintas-feiras, tá? Todas as quintas-feiras, eu tenho a Liga dos Treinadores, que é onde eu junto treinadores para conversar casos reais, da mesma maneira que a gente fez aqui, só que muito mais detalhado, trazendo a ordem, a progressão, tudo que tu precisa saber para poder guiar esse teu aluno dentro do piso preto, dentro da necessidade dele. Eu trago casos reais que eu atendi, como eu guiei, e vocês trazem os casos de vocês e a gente debate junto. A Liga dos Treinadores é para te capacitar, treinador, é para você se sentir mais confiante, poder valorizar a tua hora, poder ser um profissional mais qualificado e entregar muito mais saúde e segurança para os seus alunos. Fechou? Então, galerinha, a dor ela não precisa ser um ponto final.
A dor não precisa ser um ponto final, em hipótese alguma, a dor ela é o limitante. Você só precisa ajustar a rota, você só precisa fazer alguns ajustes, porque na grande maioria das vezes ela vai passar, você só não precisa atrapalhar. Fechado? Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença de todo mundo, vejo vocês todos terça-feira que vem, também nesse mesmo horário, 7h30, para mais uma live de 0800 do Físio. E muito obrigado pela presença de todo mundo, foi um prazer inenarrável. Vejo vocês até lá, valeu, falou, muito obrigado, até a próxima, valeu!